Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está aqui na segunda tentativa, teve uma instabilidade com o Instagram e a gente está entrando para. Acho que agora vai dar. Acho que agora. Agora vai dar, vamos lá, estamos na torcida. Vamos lá, vamos, tamo. Acho que agora foi. Um assunto bem bacana, né, professor? Falar sobre sustentação oral, sobre Com segunda certeza. instância. Eu percebo que as pessoas têm um pouco de medo sobre principalmente da sustentação oral, né? Mas eu vou deixar o senhor falar um pouquinho sobre como, né, tramitar, como trabalhar nessa segunda instância. Dá umas dicas para gente. Então vamos lá, Kenny, é o seguinte. Primeiro, na maioria das vezes as pessoas elas têm medo daquilo que elas não conhecem, né? É normal isso acontecer. A partir do momento que a gente não conhece uma determinada coisa, um determinado lugar, a gente fica com receio. E a gente fica com medo de que aquilo ali seja ruim ou que possa trazer algum prejuízo. Muito normal isso acontecer. E quando a gente está falando do jovem advogado, aquele que acabou de sair da faculdade, aí que a insegurança é maior. Por quê? Porque ele fica sem imaginar o que pode ser o futuro dele, o que ele pode, como que ele vai poder agir. Agora formei, tenho um diploma, consegui a carteira, né, da OAB, passei no exame de ordem, e com isso é natural que essas inseguranças aconteçam. Mas o que eu sugiro para que as pessoas que pretendem ingressar, né, e ao mesmo tempo pretendem atuar na segunda instância, o que eu sugiro? Aí eu vou conversar não só com o jovem advogado, mas com acadêmico de direito também. Aproveitem a oportunidade, na época que vocês estiverem fazendo estágio, vão até o Tribunal de Justiça, vão até o TRT, para poder conhecer onde que fica. Primeira coisa, porque é tão comum as pessoas não conhecerem o local onde está ali sediado tanto o TRT quanto o Tribunal de Justiça. E aí, quando ele vai atuar como advogado, poxa, fala, gente, eu vou ter que entrar aqui no TRT para poder distribuir um determinado recurso, ou a quem sabe para poder atuar em um determinado recurso, e eu não sei nem onde que ficam os locais aqui da distribuição, eu não sei onde que fica na próprio Tribunal de Justiça, onde que ele fica localizado, porque eu já ouvi falar, e aí muito se fala, né, que tem um ali na Afonso Pena, perto da Goiás, será que é esse? Do Tribunal de Justiça? Eu já ouvi falar que tem um lá no Alto Afonso Pena, que é o Afonso Pena 4001. Será que é lá que eu devo ir para poder protocolizar ou para distribuir qualquer tipo de ação ou para poder despachar para ir na secretaria? Ou seja, é comum isso acontecer. E aí, o dever de casa. Aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer um estágio, que é normal, porque nem todos realizam e têm a possibilidade, em virtude de vários fatores, fatores esses que estão ligados ao trabalho que ele exercia, a falta de tempo e tudo mais, por que não tentar, quando formado, conhecer o Tribunal de Justiça? E aí eu vou falar um pouquinho do Tribunal de Justiça, que é a minha realidade, para que a gente possa, quem sabe, através desse bate-papo, Kênia, a gente desvendar alguns mistérios e liberar, né, algumas incertezas daqueles que ainda nunca tiveram oportunidade de conhecer o Tribunal de Justiça. Primeira coisa que eu sugiro a você é que, chegando ao Tribunal de Justiça, quando você chega lá, o impacto ele é grande. Quando a primeira vez que eu fui no Tribunal de Justiça, e aí era o Tribunal de Alçada, lá na rua que hoje está localizado o Juizado Especial, ali na Gonçalves Dias, ali naquela região, ali perto dos hospitalar. Então, com a primeira vez que eu cheguei ali no Tribunal de Justiça, eu falei assim, não é isso aqui que eu quero para mim. Por quê?
o impacto ele é muito grande. Você chega, ele é suntuoso, ele passa uma mensagem assim de que aqui é um órgão do Poder Judiciário, e aí você, como estagiário, eu na minha época, como estagiário de Direito, eu chegava e falava assim, eu lembrava daqueles filmes que a gente assiste, né, um Suits da vida, um seriado, e todo e qualquer filme que a gente assiste, que a gente, no nosso subconsciente, a gente quer viver aquilo também. É natural isso acontecer. E aí, Sim. quando eu cheguei na primeira vez ao Tribunal de Alçada, então Tribunal de Alçada, eu falei, nossa, que interessante isso. E aí foi acompanhar uma sessão de julgamento. E vi professores meus fazendo sustentações orais. Tive a oportunidade de ver colegas advogados, então, que eu era estagiário, mas que depois tornaram colegas advogados, fazendo sustentações orais, grandes processualistas e, ao mesmo tempo, grandes profissionais do direito participando ali do julgamento de uma forma incisiva quando da sustentação oral. E aí eu falei, puxa, não é que é um negócio envolvente, não é que isso aqui é bacana demais, eu quero isso para mim? E aí, diante dessa situação, muito se descortinou. E, ao mesmo tempo, quando eu tive a oportunidade de ver aquilo ali e conviver naquele clima, conviver com aquelas pessoas, muito você consegue, e parece que não, Kênia, mas o Tribunal de Justiça é um lugar excelente para você fazer network, para você conhecer pessoas, para você se relacionar, para você fazer parcerias. É tão legal isso que a partir do momento em que você, chegando ali no seu início, né, quando você é um estagiário, um acadêmico de direito, você começa a respirar aqueles ares, você já começa a perder o medo. Porque você verifica que as pessoas que estão ali, muitos conversam com os desembargadores quando a sustentação oral. Mas antes de chegar naquele ponto, da realização da própria sustentação oral, muito trabalho foi feito. E aí é importante que vocês que são advogados, jovens advogados e acadêmicos de direito e até mesmo estagiários, né, possam entender que para você chegar naquela situação de estar realizando uma sustentação oral, aquilo ali é o último, não digo nem a última, mas é uma das atividades afins ao advogado e que, para você chegar naquele momento, muito já se percorreu. Tanto é verdade que isso é verdade, que tudo inicia onde? Quando a ação ela é distribuída. Então, quando você faz uma boa petição inicial, instrui a sua petição inicial, aí eu brinco muito quando eu estou em aula, né? Eu comento das 4 fases do processo, da marcha processual, e eu falo assim, olha, está inerte o Poder Judiciário, não conhece seu problema, ele não conhece aquele problema, ele está inerte. E aí você fala assim, Poder Judiciário, resolve o meu problema. E aí, através de quê? Através de uma ação judicial. Com essa ação judicial, você fazendo ela bem feita, distribuindo e com todos os pressupostos, condições da ação, e em seguida, fazendo uma boa instrução processual, e aí essa instrução processual são o acompanhamento das provas e tudo mais, e no final a sentença. E essa sentença, quando ela é contrária à sua pretensão, você vai poder interpor um recurso, e quando ela é favorável, você vai esperar ela transitar em julgado. Mas nem sempre acontece isso, né? Sempre você vai ter que, a partir de um recurso que é interposto, você vai ter que impugnar através das suas contrarrazões. E quando você tem um processo bem instruído, fica mais fácil para você atuar. Quando você realiza, né, interpõe um recurso de apelação, discutindo todas as questões possíveis para ser devolvidas ali para o Tribunal de Justiça, mostrando o direito, mostrando os fatos, impugnando questões de ordem pública, demonstrando questões que poderiam ser revistas e que não foram observadas pelo julgador de primeira instância, ali
você já inicia o seu trabalho e a sua atuação no Tribunal de Justiça. Porque quando você tem uma base bem feita, depois as coisas vão fluindo naturalmente. E aí, dando um exemplo do Tribunal de Justiça em si, que é a minha realidade, da atuação civil, nós temos inúmeros recursos que são distribuídos ali, né, além das ações de competência originária. Mas vamos falar aqui da atuação de uma forma geral, dando um exemplo de um recurso. A partir do momento que esse recurso é distribuído para o Tribunal de Justiça, o robozinho, está escutando ou está ruim? Não, estou ouvindo direitinho. O pessoal está mandando oi aqui, Labuta direito. Ele falou sustentação oral. As sustentações, né, caminham para ser todas online. Ele fez uma pergunta. Vamos responder isso. Vamos responder isso. E aí vai ser legal, porque a gente vai ver, né, que de fato vai ter... Eu já tive a oportunidade de participar de uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, e ele comentando que pode perfeitamente, após a pandemia, e aí nós estamos falando aí desse novo normal, alguns atos serem realizados de forma híbrida, inclusive a própria sustentação oral. Vai depender muito do presidente da Câmara. Mas, assim, só para poder não perder o raciocínio, e aí a gente vai, se você achar que está indo bem, desenvolvendo bem esse raciocínio, você acha que continua ou você prefere realizar perguntas? Não, tá ótimo, pode ir. Então, vamos lá. E aí, a partir do momento que você, aquele robozinho distribui, e é um robozinho do Tribunal de Justiça que vai distribuir para qual desembargador que vai ser o relator responsável em relatar o seu processo. Hoje, o Tribunal de Justiça é composto por 20 câmaras cíveis, cada câmara cível com 5 desembargadores. E aí, a gente fazendo uma conta matemática, são 100 desembargadores para 20 câmaras cíveis. E 8 câmaras criminais. Se você for fazer uma conta também, 8 vezes 5, 40. Ao todo, 140 desembargadores realizando uma função jurisdicional. Além disso, nós temos a diretoria do Tribunal de Justiça, que é composta por um presidente, que realiza funções administrativas. Nós temos 3 vice-presidentes e 2, um corregedor e um vice-corregedor. Somando 140, nós temos 146 desembargadores do Tribunal de Justiça. E aí vamos, no caso de ser distribuído um habeas corpus, ele vai cair numa dessas 8 câmaras criminais e o relator vai ser um desses 40. Da mesma forma, se for um recurso de apelação, ele vai cair para ser relatado por um desses 100 desembargadores, que aí vamos colocar que está distribuído em 20 câmaras cíveis, e o interessante é que quando você distribui, quando o recurso ele é distribuído para um determinado desembargador, fazendo uma análise, vamos colocar dessa forma, da composição que está disponibilizada lá no site do Tribunal de Justiça, você tem o nome do relator que foi distribuído, tem a composição. E lá nessa composição tem o nome de todos os desembargadores. A turma julgadora, ela é formada, vamos colocar, por 3 desembargadores no caso do Tribunal de Justiça no recurso de apelação. E a Câmara julgadora é formada por 5 desembargadores. Então, nós temos, assim, 5 desembargadores que formam a Câmara e 3 que vão fazer parte da turma julgadora. Quando é distribuído para um desses 5 desembargadores, e aí, lá na composição do Tribunal de Justiça, nós temos as câmaras e vão ter o nome dos desembargadores. E é interessante que, para você descobrir quem que é o primeiro vogal e o segundo vogal, é só seguir a ordem. Tem o nome do desembargador em cima, e embaixo tem o nome de outros 2 desembargadores. Esses outros 2 desembargadores vão ser os 2 vogais que vão fazer parte da turma julgadora. Então, já o primeiro macete
Eu sei quem que é o meu desembargador relator? Ótimo. Então, eu vou lá no site do Tribunal de Justiça, verifico a composição daquela Câmara, verifico a ordem que está o nome daquele desembargador. Se ele é o primeiro na ordem, os outros dois abaixo serão os vogais, o primeiro vogal e o segundo vogal. Então, eu já tenho quem são a turma julgadora. Quem que vai ser a turma julgadora? Os 3 desembargadores. Ótimo. Se é um recurso que você tem uma tutela antecipada recursal, logo que distribui, vai lá no desembargador relator, bate um papo com ele, despacha com ele, mostra para ele que aquele processo é o último e o mais importante da sua vida. Você tem que fazer, como advogado, você tem que fazer com que aquele recurso saia da vala comum. E que você, como protagonista do processo, a parte hoje, como protagonista do processo, está ali para requerer que a função jurisdicional seja realizada com eficiência, com efetividade. E como que você vai fazer isso? Você, como advogado, sujeito do processo, você vai lá. Então, a segunda dica que eu dou, distribuiu, vai bater um papo com o desembargador. Se porventura não tem pedido de liminar ou qualquer tipo, é liminar no caso do habeas corpus, mas no caso do cível, do recurso cível, a tutela recursal antecipada. Se não tem, independente disso, espera o desembargador receber, e é comum que logo que ele recebe os autos do processo, ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver o relatório. O relatório é um resumo de toda a instrução do processo, desde a distribuição até a sentença. E após a sentença, vai ter o recurso e as contrarrazões. Quando você tiver esse relatório, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uns memoriais, que é um resumo também do processo, dentro daquilo que você gostaria que fosse observado. Você vai destacar. Agora, André, que tamanho que é esse memorial? Olha, não faz um memorial mais de 5 folhas, não. 5 laudas, não. Sugestão, faz memorial no máximo 5 laudas. Eu quero ver o poder de síntese agora. Sabe para quê? Para poder aguçar um interesse ainda maior daquele desembargador, dele ler o seu memorial. E, além disso, você vai entregar isso para o relator e para os 2 vogais. Você vai conversar com eles. Olha, excelência, esse processo, esse recurso, ou esse habeas corpus, ele foi distribuído para o senhor já relatou, o senhor é o relator, o senhor já fez o relatório, eu vim aqui simplesmente apresentar as minhas razões na forma de memoriais, eu estou entregando esse memorial, tenta entregar pessoalmente, e aí, com base nisso, você vai começar já a desenvolver. E ele vai, naturalmente, o desembargador, e muitos desembargadores do Tribunal de Justiça são muito atenciosos, eles começam a fazer o quê? As anotações daquilo que você vai falando. Doutor, esses memoriais, isso que o senhor está falando está dito aqui nos memoriais? Falou, sim, excelência, aqui nessa parte, olha, tem essa prova aqui, ou seja, a partir do momento que você está exercendo, né, o seu papel de protagonista do processo, você estará influenciando diretamente para aquela decisão. E não fica só nisso. Depois que que ele relatou, o que vai acontecer? Ele vai, provavelmente, colocar, depois de um tempo, esses autos para serem julgados em mesa. E aí, o que é isso? Isso é o momento em que o processo, aquele recurso, ele vai entrar em que vai ser em sessão de julgamento. Mas antes de falar isso, eu quero dar um abraço aqui, mandar um abraço para o professor Gesmar, que é um amigo querido que eu tenho. Gesmar, obrigado pela presença aqui. Você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um respeito e uma admiração. Você sabe disso, hein, amigo? E todos os outros aqui que estão presentes, né? A Ju, que foi nossa aluna lá na FDCom, Eliezer também, que foi meu aluno lá na FDCom. Queria mandar um abraço para todos esses que estão aqui nos assistindo.
E aí, a partir do O momento em professor que nós... só. E Oi? ele tem razão. O professor Gesmar falou, o professor André é uma referência na segunda instância. Sempre que eu ouço, aprendo. Com certeza. É uma referência, né, professor? E a gente aprende muito. É encantador. Por isso que eu estou aqui só ouvindo. Obrigada, professor Gesmar, pela presença. Grande mestre. Labuta do Direito, Eu que parabéns pela agradeço aí pelo didática, professor carinho. André. Vou começar a segui-lo. Isso aí, segue mesmo. Pode continuar, Olha, professor. então vou fazer um jabá aqui. Siga não só a minha... Só o meu perfil, siga também o perfil Processando, que eu sou idealizador e que, inclusive, lá tem um monte de dica bacana. Lá tem dica de direito, de coach, de empreendedorismo e inovação. Quando você for seguir meu perfil, lá vai estar o link do Processando, é só clicar e aí você vai seguir. Você vai ver que legal que é lá, acho que você vai gostar também. E Excelente aí, a mesmo. partir do Dá para aprender momento... bastante. Aí o professor Gesmar colocou a Obrigado, página. Gismar. E aí, a partir do momento, o Kênia, que você, que aquele desembargador, ele coloca para a sessão de julgamento, lá no Tribunal de Justiça nós temos dois tipos de sessão. Uma que é presencial, que é comum de alguns embargadores direto designarem essa sessão presencial, e aí eles vão designar uma data e um horário para ela acontecer. E uma outra sessão que, na verdade, quem disciplina essa sessão é o regimento interno do TJMG, que lá no artigo 108 condiciona a chamada sessão virtual. O que é isso? Essa sessão virtual? Ela é virtual mesmo. Se você não se opor para que a sessão seja presencial, o julgamento ele vai ser realizado através da reunião dos votos do relator e dos vogais, sem que você tenha a possibilidade de participar. Por quê? Porque o regimento interno do Tribunal de Justiça, ele autoriza isso. Só que aí você pode se opor, manifesta, pedir, não, eu quero fazer sustentação oral, eu quero participar do julgamento assistindo, realizando assistência, e com isso, só a sua oposição já é o suficiente para quê? Para tirar o processo dessa sessão de julgamento virtual e automaticamente ele ser inserido numa futura sessão presencial. Hoje, nós estamos vivendo uma outra realidade, né? As sessões virtuais, só Sim. existe uma Câmara que está fazendo sessão virtual, que é a 18ª Câmara Civil. E ela faz essa sessão virtual lá no plenário, onde é realizado os julgamentos do órgão especial, que é um plenário gigante, que fica localizado, logo que você entra no Tribunal de Justiça, esse plenário ele fica à sua esquerda. Você passa na identificação, vira que a sua esquerda é um baita de auditório, é enorme. As outras sessões de julgamento são realizadas em plenários menores e que você tem uma proximidade muito grande daqueles desembargadores que estão lá. Então, acaba que a partir do momento que você vai fazer a sustentação oral, você vai ter acesso àqueles desembargadores assim, de forma muito próxima. Maravilha. Só que hoje nós estamos vivendo o quê? Realizando a sustentação oral por videoconferência. E aí, a partir do momento em que é realizado a sustentação por videoconferência, eu vou falar, pessoal, é uma experiência assim, sensacional. Por quê? Porque aquela liturgia que nós conhecemos do Tribunal de Justiça, né, que você está lá com aquela capa preta, né, que quando você vai conversar com o desembargador, primeiro você não consegue conversar com o desembargador, você tem que conversar com o servidor, para o servidor falar com o desembargador. É assim que funciona. O que acontece nisso? Com a videoconferência, vou contar para vocês. Aqui, acabou essa liturgia. Você faz uma pergunta lá no Cisco Webex,
que é o sistema utilizado pelo Tribunal de Justiça para realizar as sustentações orais e as audiências, você faz uma pergunta, olha, eu gostaria de... Isso, eu gostaria de saber aqui qual que é a ordem da sessão, gostaria de saber se a minha inscrição foi feita. De repente você escuta o próprio desembargador respondendo, doutor, fulano, ó, tá feita aqui sua inscrição, você fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ou seja, essa aproximação, né, a partir do momento em que você, ao mesmo tempo, está longe, porque você está na sua casa, no escritório, onde você estiver, mas ao mesmo tempo você está perto, porque você está face to face com o desembargador. Quando você fala, ele está te vendo. De onde ele estiver, só você. Não tem como ele simplesmente não te ver. E com isso, quando você está fazendo a sustentação oral, as atenções de todos estão para você. Então, é muito interessante isso por conta dessa situação, porque diferente da presencial, quando ele está ali fazendo a sustentação oral, você está ali fazendo a sustentação oral, é possível que haja uma dispersão, né? Que aí entra um outro advogado, que é conhecido desembargador, mexe com ele, dá um tchau, e aí o desembargador... ou seja, é natural que isso aconteça. Nós somos seres humanos e somos falíveis a isso. Uma outra situação que é interessante, né, que hoje nós estamos vivendo com a sustentação oral, é a partir do momento em que você termina a sua sustentação oral, você acaba aquela sustentação oral, você pode continuar para poder, da mesma forma, assistir os seus outros colegas e o voto, quando o desembargador não pede vista, ou seja, quando ele não fica ali mexido com aquilo que você falou, ou quando, a partir do momento que você trouxe algo que ele não percebeu quando ele estava analisando os autos do processo, ele falou, pá, deixa eu pedir vista aqui para poder rever e verificar o que ele está falando. Procede. E aí, quando termina a sua sustentação oral, o interessante, na online, você já está no seu escritório. E aí você continua, né, fazendo seus afazeres daquilo que você tem que fazer. Diferente quando você está lá no Tribunal de Justiça, você tem que sair do Tribunal de Justiça, pega um Uber ou pega o seu carro e vai até o escritório. Ou seja, é o tempo que você tem que você ganha. Até quando você está esperando para realizar a sustentação oral, você pode continuar fazendo as coisas que você teria que estar fazendo no seu escritório, ou na sua casa, trabalhando em home office, você vai trabalhando e prestando atenção. Opa, agora ele mesmo me chama. E quando te chamar, você para o que você está fazendo e vai continuar. Você ganha tempo. E isso é uma questão muito interessante que está acontecendo. Teve uma pergunta aqui interessante do Max Silveira. Ele fez uma pergunta, eu achei ela bem interessante. Em todas as apelações, os recursos que sobem... Deixa eu ver, que eu acho que eu perdi. Peraí. É possível a sustentação oral? Que sobe, é possível a sustentação oral? Isso. Olha, existem... E aí a gente vai falar o seguinte, é interessante, essa pergunta foi muito boa, viu, Max? A questão toda é o seguinte, existe uma dúvida, e essa dúvida, o próprio CPC, e aí no caso, né, do cível, ele responde para você. O que acontece? Nos processos cíveis, todos os recursos de apelação é possível você realizar a sua sustentação oral. Embaixo de declaração é possível? Não. Agravo de instrumento é possível? Depende. O regimento interno, lá no artigo 105 do regimento interno, vem trazendo quais são as hipóteses de sustentação oral no agravo de instrumento. Agravo interno, é possível realizar a sustentação oral? Também depende. Vai depender daquilo que está ali disciplinado no regimento interno. E aí, existe no regimento interno, existe uma outra situação que não é nem recurso, mas é o julgamento extensivo, que tem lá no artigo 942 do CPC, que quando você tem julgamento por maioria, e aí é um 2-1,
favorável ou desfavorável à sua pretensão recursal, esse julgamento ele é estendido para que toda a Câmara realize o julgamento daquele processo. Ou seja, eu tenho um julgamento que a turma julgadora são 3, no primeiro momento, conforme eu falei com vocês. Quando eu tenho um 2-1, ou seja, um julgamento acolheu o seu pedido e os outros 2 não acolheram, eu tenho julgamento por maioria. A partir do momento que eu tenho esse julgamento por maioria, automaticamente, com base no artigo 942 do CPC, se a matéria for de mérito, o julgador, né, o presidente daquela Câmara, ele tem que realizar a chamada julgamento extensivo. Ou seja, ele vai colocar para toda a turma julgadora, ou seja, os 5, realizar uma nova sessão de julgamento ou realizar um novo julgamento para verificar e para poder realizar o julgamento daquele processo que, no primeiro momento, foi julgado e decidido por maioria. Nesse caso, existe a possibilidade de uma nova sustentação oral para que todos os membros da turma julgadora possam escutar as suas alegações. Pode acontecer de que no momento que você está julgando, só tem 3, 2 estão de férias. E aí os 3 que estão ali realizando a sessão de julgamento, eles escutaram a sustentação oral, mas e os outros 2? Não, eles estão de férias. Ou um está de férias, e aquele não escutou, então você está autorizado, com base no artigo 942, quando for marcada uma nova sessão, você tem a possibilidade de fazer nova sustentação oral. E aí, o julgamento ele vai iniciar do zero, sendo que aqueles julgadores que julgaram desfavorável a você, eles podem até mudar o seu voto. E aí, por que não? Nesse interregno de tempo, você não ir lá e apresentar um memorialzinho, conversar com eles, despachar com os desembargadores, porque você, como protagonista do processo, tem que procurar o quê? Influenciar o desembargador quando da decisão dele. É isso mesmo. Esse é o grande, o grande significado contraditório. É o diferencial. Que é muito mais do que manifestar, sem influenciar o julgador quando da decisão dele. E aí, são essas hipóteses que nós temos, e nem todas são cabíveis de sustentação oral, mas, quando realizada a sustentação oral, aí você vai perguntar para mim assim, mas adianta, André? Adianta fazer sustentação oral? Adianta ter esse trabalho todo para poder, depois, no final, você lá e tentar convencer o julgador? Vou falar com vocês, assim, uma pessoa que já fez mais de 500 sustentações orais fui eu. Adianta. Adianta. Porque, né? A partir do... E é bom o senhor falar isso. E é bom o senhor falar isso, que é uma das coisas que eu vejo que as pessoas têm mais dúvidas, é porque elas já pensam que há uma decisão formada. E aí elas acreditam que não vão conseguir convencer que haja uma mudança nessa decisão. Só que se nós não começarmos a praticar e a fazer isso, não vamos conseguir mudar. Então, é importante sim ir até o desembargador e conversar e tentar mudar. E não pode pensar que ele já está com a decisão dele formada. Não, você está aí para fazer com que ele mude a decisão dele. Então, se você tem argumentos, se você tem condição de poder influenciar naquela decisão, dentro do que você tem de prova, o que você tem de jurisprudência a seu favor, vá até o desembargador e fale. Né? Eu acho que é muito importante esse ponto, porque é uma das coisas que eu escuto muito falar. Mas para que eu vou ir lá perder meu tempo se ele já está com a decisão dele formada? Né? Eu acho isso muito interessante. Professor, fala aí o senhor com essa experiência de mais de 500 sustentação, fala para gente. Olha, eu falo com vocês assim, o que está pronto, vamos colocar de uma forma, não vamos iludir que o desembargador ele não chega já com uma convicção pronta, até porque ali tem uma minuta. Né? Vamos colocar dessa forma, o voto dele já foi confeccionado até para que ele possa orientar o entendimento dele quando
da sessão de julgamento. Tanto o primeiro vogal e o segundo vogal também já tiveram acesso àquele voto, e se eles estão de acordo com aquele voto, quando é sessão de julgamento, eles vão lá dar o seu de acordo. Mas pode acontecer que a partir do momento em que você realiza a sustentação oral, você toca num cerne, numa questão que o desembargador ele não teve a oportunidade de ver, ou que ele não teve a oportunidade de fazer interpretação sobre aquela ótica. E é aí que vem a grande diferença de atuação, a grande diferença na atuação do advogado. A partir do momento em que você... E aí eu brinco muito isso e eu comento com vocês o seguinte: tira aquele processo da vala comum, ou seja, você dá um destaque naquele processo, naquele seu recurso, ou naquela ação de competência originária do Tribunal de Justiça, e demonstra que ele tem um viés que é diferente por conta disso, e que tem um entendimento que já está pacificado pelo STJ por conta de um recurso repetitivo, ou que tem um entendimento já pacificado por conta de uma súmula, e que aprova que foi um depoimento pessoal da parte quando ela escorregou lá num determinado fato, numa determinada situação, que ela comentou isso, que é uma linha, ou que uma testemunha, quando ela prestou depoimento, ela trouxe o seguinte, o que ela viu, e ali aquilo que ela viu, que é o cerne para poder você sair vitorioso naquela ação, né, para o seu cliente ter o direito dele agasalhado, vamos colocar assim, ou fazer jus àquele direito. É uma linha de daquilo que está escrito no depoimento de uma testemunha, que é aquele cerne ali. Se você não apresenta isso, que pode estar dentro dos autos do processo de uma forma assim, em que acaba que o volume é tão grande que o desembargador tem, que eles fazem a leitura, né, dos autos do processo com muita atenção, eles exercendo a função que eles são chamados a exercer. Mas nós somos humanos, a gente pode deixar passar algo. E você, que é o protagonista do processo, que é a parte, que representa a parte, que conhece o seu processo da petição inicial até a sentença, até o recurso, praticamente de cor, por que não mostrar isso? Por que não fazer diferente? Por que não buscar influenciar? Então, é muito interessante a gente, e é muito importante que a gente faça dessa forma, para que nós que somos advogados, nós temos que ser incansáveis na busca aí de defender os interesses do nosso cliente, dependendo de qualquer coisa. Se a gente entra por um recurso já desanimado, pensando que não vai dar certo, que já tem um voto, aí você está na profissão errada. Aí você vai ter que exercer outra profissão. Porque... Oi, pois não, Kênia. Desculpa. A doutora Fernanda falou, fiz a minha primeira sustentação oral criminal de forma, foi online, telepresencial, e consegui uma absolvição, tá vendo? Parabéns, doutora. Muito bom. E é isso que o senhor falou, as pessoas elas têm que... Né? Bacana, olha, a doutora Fernanda já conseguiu mudar e conseguiu uma absolvição, olha que bacana. E é isso que o senhor falou, às vezes o desembargador ele tem um acúmulo, né, de processo muito grande, e às vezes ele não tem tempo de se debruçar em cima daquela causa específica com o devido vagar que ele deveria. E as partes, né, o advogado, ele tem consciência de tudo aquilo, ele está acompanhando desde o início, ele fez a petição inicial, ele, né, analisou a contestação, ele impugnou a contestação, ele foi lá e se ele fez um recurso, se ele não fez um recurso, ele fez as contrarrazões do recurso, então ele sabe muito bem tudo o que está acontecendo naquele processo. E às vezes a única oportunidade que ele vai ter realmente de demonstrar aquilo vai ser nesse momento da sustentação oral. Então eu acredito sim que vale a pena ir lá e fazer igual a doutora Fernanda fez lá. E ela ficou super feliz com a diferença que ela fez na vida de alguém, né?
Pode continuar, professor. É isso mesmo, fez a diferença. E faz a diferença, viu, Fernanda? Você tem certeza que faz a diferença e continue assim, que eu tenho certeza que só tem a ganhar com isso. E só para que eu possa concluir esse meu raciocínio, ô Kênia, após a sustentação oral e com o resultado, acaba que o que acontece? Se você, após o acesso, e aí tem uma outra situação que é importante, você, quando é presencial, você tem o acesso ao voto e ao acórdão ali na hora, porque o Tribunal de Justiça disponibiliza. Existe uns computadores que ficam dentro do plenário que você consegue ler o voto. Se for um voto favorável para você, melhor ainda. Mas se é desfavorável, ali mesmo você já começa, já tem noção, né? Você já começa a perceber se você vai ter condições de interpor um recurso especial. E se para poder interpor recurso especial, o recurso extraordinário, antes você terá que interpor os embargos de declaração. Para quê? Para poder resolver algo que não foi dito, né? E aí está ali omisso, ou alguma questão que houve algum erro de interpretação, que é comum acontecer, ou quando tem alguma obscuridade ou uma contradição naquela decisão. Os requisitos do embargo de declaração é justamente isso. Você tem uma omissão, contradição, obscuridade ou um erro, de fato. E aí, além disso, se você perdeu, se o desembargador, por uma questão do voto dele, não trouxe algo bem substanciado para que você possa interpor, né, o recurso especial, o recurso extraordinário, você pode embargar de declaração para quê? Para pré-questionar. E o pré-questionamento é uma condição para a admissibilidade do recurso especial, o recurso extraordinário. Então, não termina a sua atuação quando da sustentação oral, não. Logo após a publicação daquele acórdão, você ainda tem que fazer essa análise para ver se aquela decisão ela não está aivada aí de obscuridade, de omissão, contradição ou erro. Que aí você terá condições de embargar de declaração para poder questionar, pré-questionar, e futuramente você, quem sabe, interpor um recurso com base em alguma decisão, paradigma ou com base em ofensa em lei. Então, em síntese, vamos colocar assim, eu acredito que uma visão geral do Tribunal de Justiça, muito assim, en passant, mas para que a gente possa ter, né, uma ideia de que não é nada um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é acessível a todos. E inclusive, essa acessibilidade ela começa quando você é estudante ou quando você é um jovem advogado, mas quem vai fazer isso acontecer? Você. A partir do momento que você tem interesse de ir lá conhecer, a partir do momento em que você procura saber um pouquinho mais sobre o Tribunal de Justiça, lendo o regimento interno, procurando, inclusive, no próprio site do Tribunal de Justiça, do TRT, nós temos os regimentos internos ali disponíveis. Então, assim, basta a gente querer que a gente consegue e encontra lá. E aí, tem até uma manifestação aqui do CELS falando que advogados mais veteranos não gostam da sustentação oral por entender que a decisão já foi tomada antes da suspensão. Mas temos que fazer valer esse direito e vale lembrar que também os dias estão evoluindo. E aí, essa manifestação do CELS é interessante porque dentro da sala de aula, eu até brinco com os alunos falando o seguinte, quem que vai mudar, muitas vezes, a forma de atuação no processo e a forma de como os operadores do direito vão fazer a interpretação da norma, analisando o caso concreto, vendo e prevalecendo as garantias fundamentais, colocando tudo isso em voga quando
da análise do caso concreto, quem que vai ser? Quem? Aí eu brinco com os alunos. Quem vai ser? Eu falo, vocês. Vocês que serão os futuros promotores de Exatamente. justiça, vocês serão os futuros advogados, vocês serão os futuros juízes. E aí eu brinco assim, aí eu ainda Futuros brinco assim com eles, ó, desembargadores. eu tô profetizando, ainda falo assim, eu tô profetizando. Amém. Mas é, Amém. mas é verdade, Ô, gente. professor, interessante o que o senhor está falando. A Linda Iris colocou aí, acredito mais na sustentação oral. Acho, está pulando aqui, que o melhor momento para demonstrar tudo que foi escrito anteriormente. Eu acho bastante interessante. E a Linda Iris, assim, eu vou ter o prazer de assistir sustentação oral da Linda Iris. Ela vai ser assim, sabe aquelas advogadas top? Que senta, estuda, briga, pensa, vai fazer muito bem. A Adriana Com também certeza. falou alguma coisa aqui subiu. Adriana, a É sustentação sustentação oral é um oral, momento crucial para o advogado beneficiar seu cliente, com certeza. é isso mesmo. Com certeza. E aí é isso, assim, em síntese, é o que eu acredito e que eu considero que é importante a gente discutir agora nessa horinha de Instagram, vamos colocar dessa forma, nessa live. Estou à disposição para alguma pergunta que você tiver e vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de alguém aqui. Eu separei algumas aqui. Ui. Professor, uma dica para que os jovens advogados percam medo, porque muitas das vezes eles têm conhecimento do processo, muito advogado, hoje em dia a gente tem, eu falo que a advocacia, a jovem advocacia está muito, eu percebo as pessoas buscando fazer curso, buscando, interessando Uhum. mesmo, buscando aprender, melhorar e entregar um bom serviço. Mas eu vejo muita insegurança ainda, eu vejo que tem muito advogado, muita gente extremamente competente, tem muita insegurança, que é muito tímido, que tem medo. Qual a dica para essas pessoas conseguirem ir galgando sucesso, conseguindo aos pouquinhos melhorando para fazer uma boa Uma dica sustentação que eu oral? dou, e uma dica que eu dou, que inclusive foi bom para mim, a primeira vez que eu fui fazer sustentação oral no STJ, eu cheguei assim e vi aquele STJ suntuoso, falei, meu Deus do céu, ferrou, pensei comigo. E aí, eu cheguei antes e fui me adaptando àquele ambiente. Se você chegar antes e vai se adaptar, você vai se adaptando ao cliente, àquele ambiente. O fato de você assistir outras sustentações orais, você percebe que não é tão assim complicado, que você não precisa ter medo, porque é o conversar com o desembargador. É o que a gente está fazendo aqui, Kênia. O fato de eu estar conversando com você, o fato de aqui a gente, essa época de juridiquês, essa época de você tentar fazer uma sustentação oral assim, fazendo menções a latim, gente, isso com toda seriedade, para mim passou. Não funciona. Hoje é muito mais valorizado você conversar e mostrar de uma forma objetiva o que você tem para trazer naquele seu processo, vai render muito mais, você vai ter muito mais sucesso fazendo e vai atingir muito mais as suas perspectivas, os seus objetivos, através de uma conversa franca que você vai ter com aqueles desembargadores. Lá no plenário. Você vai conversar, mas assim, tudo com respeito. E vai iniciar. Olha, isso aqui é uma sustentação oral, que eu vou falar de tal fato. E aí você faz um resumo do processo, desde a petição inicial até a decisão. E depois você começa, olha, eu venho trazer alguns pontos que merecem ser observados por vossas excelências. E aí você começa trazendo os pontos. Se você tem dificuldade de fazer isso mentalmente, faça, escreva. E aí, só os pontos para que você possa lembrar. E a partir do momento que você escrever,
né, aqueles pontos, você vai, opa, vou ter que falar isso, eu falei, vou falar isso aqui agora. Mentalmente você vai se organizando. Não leia, porque desembargador não gosta que lê. Porque já vi muita gente lendo, e aí o desembargador parando a sustentação oral falou assim, doutor, isso aqui é sustentação oral, isso não é para ler. E aí vai ser pior, a pessoa vai ficar com mais nervosa, a pessoa vai ficar mais preocupada na hora que ela estiver fazendo a sustentação oral e vai ser pior. Então, converse, mostre conhecimento. Quero mandar um abraço aqui para um amigo, professor Leonardo Nunes, que está fazendo aqui a honra de estar participando com a gente. Professor, um abração, viu? Obrigada, professor, por prestigiar a live. Aqui, o professor Leonardo Nunes é uma das referências em processo estruturado do Brasil, professor da UFOP. Assim, depois... Bacana. Eu convidei ele para falar no Processando. Depois eu tenho certeza que qualquer dia desse eu vou receber o vídeo dele. E vai ser muito legal. O vídeo. Vou seguir ele lá. E aí, a partir do momento... Não, siga, porque é muito legal. E as lives que ele faz, assim, que ele apresenta, contando a história das pessoas, de grandes referências do direito, contando como que foi a carreira, é muito legal. Vale a pena seguir o professor Leonardo Nunes, que tem muito a acrescentar para todos nós aqui. Eu sou um fã dele, então por isso que eu faço questão de falar. A partir do momento em que nós temos essa questão, Kênia, de procurar conhecer o desconhecido, tudo fica mais fácil. E aí, aqueles medos, eles vão passando e naturalmente as coisas vão acontecendo. Bacana. Muito bom. Professor, como deve ser, no comecinho eu vejo que as pessoas ficam um pouco inseguras, e eu lembro que uma vez eu ia participar de um campeonato e o senhor me orientou sobre como fazer, né, no início, né? Às vezes as pessoas ficam muito nervosas. Quanto tempo eu devo deixar para os cumprimentos iniciais? Como que deve ser esses cumprimentos iniciais? Quanto tempo que eu deixo, quanto tempo eu deixo para o mais interessante? Como que eu faço essa dinâmica das apresentações, depois entrar na sustentação em si e o finalzinho? Dá uma dica. Vamos lá. A sustentação oral, você vai fazer da seguinte forma, Kênia, e aí o legal é você estruturar essa sustentação oral, ela é muito interessante. Já aconteceu comigo que eu fui o último de uma sessão de 25 pessoas que passaram lá no plenário e fizeram sustentação oral. Ou seja, eu estava morto, porque só de eu ter ficado... Eu saí de lá do Tribunal de Justiça, era tipo umas 7 horas da noite. E cheguei, era 1h da tarde. Os desembargadores cansados. E aí eu pensei, eu vou ter que fazer diferente aqui. Eu vou ter que criar eu vou ter que chamar atenção. E aí, a partir do momento que... O que eu fiz? Antes de iniciar a sustentação oral, eu chamei a atenção dos desembargadores, mostrando para eles o seguinte, olha, eu sei que hoje vocês já participaram de inúmeros julgamentos, eu sou o último, o 25º, e vou falar assim do fundo do meu coração. E eu falei isso de verdade. Mas foi o que na hora, ocorreu para eu poder chamar a atenção deles. Eu percebo que, para você ser juiz de direito e exercer a função de desembargador, você tem que ter vocação, você tem que ter amor, você tem que ter carinho. Porque você chegar às 7 horas da noite e com um sorriso no rosto para poder receber e escutar um advogado falar, você tem que fazer com muito amor. E aí, a partir do momento que eu fiz isso, todos aqueles que estavam cansados, não ficaram mais cansados. Eu falei, deixa eu escutar esse moço aí, porque... Renovaram as energias, né? Renovaram. Então, você tem que ter o time. Você tem que perceber. E aí, a partir do momento que isso acontece... você consegue chamar a atenção do desembargador. Mas aí, como que você faz? Olha, os cumprimentos. Primeiro, quando você chega,
Primeira coisa que você tem que fazer, o que que eu faço? Eu cumprimento o desembargador presidente, cumprimento o desembargador relator, e aí e os desembargadores e os outros desembargadores que estão ali presentes. Servidores, colegas advogados e acadêmicos de direito. Isso demora 10 segundos para você fazer. Nesse meio tempo, você já relaxa, porque você vai criar um vínculo com eles, com os desembargadores. Você vai falar sorrindo. É importante que isso aconteça, porque a partir do momento que você inicia isso, você já relaxa. Se você está tenso, só o cumprimento você já cria esse vínculo, você já cria empatia, e aí acaba que as coisas começam a fluir. Em seguida, o que eu faço? Eu faço um resumo do caso. Isso demora 2 minutos no máximo. Eu conto do pedido inicial até a sentença. E aí, logo após isso, eu falo, olha, não concordando com o proferimento da sentença, interpôs recurso de apelação, e aqui vem o plenário, e sempre sorrindo, gente, eu procuro fazer sorrindo, e vem o plenário trazer alguns pontos para que vossas excelências possam refletir sobre esse assunto. E aí eu começo, já direto, falando aquilo que eu quero que eles prestem atenção. Alguma prova que foi apresentada e que não foi considerada quanto do julgamento, ou que foi mal interpretada ou valorada quanto do julgamento de primeira instância, algo que é determinante no direito, aí eu trago uma jurisprudência, se tem algum entendimento pacificado, eu apresento, eu faço a leitura, você pode fazer leitura de jurisprudência, mas assim, eu procuro fazer sustentações orais quando o tema não é tão complexo, assim, 10 minutos no máximo. Por quê? Porque a partir do momento em que você consegue ter um poder de síntese aqui, se você tem esse poder de síntese, isso além de ficar menos cansativo, você chama a atenção para aquele que está ali sendo o seu ouvinte, você como interlocutor. E aí, isso ele vai pensando. E essa linha, essa trajetória que você desenvolve, vai criando também mentalmente os gatilhos mentais, para que aquele desembargador que está ali comece a pensar sobre o voto dele, porque você não sabe o voto dele está ali. E se você apresenta alguns gatilhos mentais, né, de alguma prova, de algum fato que foi ali determinante para o processo, alguma decisão que você apresenta, que é uma decisão de recurso repetitivo, ou uma decisão que inclusive ele, quem sabe, você faz uma pesquisa na própria Câmara e verifica como que é o voto dele. E aí você traz para ele e vê, olha, você já decidiu assim, ó. A partir desse momento, você vai criando os gatilhos mentais e ele vai digerindo aquilo ali e vai falar, opa, tá diferente. Vou pedir vista. Deixa eu fazer uma reflexão. Se não, ele fica pacificado e fala, opa, estou pacificado com o meu entendimento aqui, ó. É dentro dessa linha mesmo. E faz, inclusive, a alusão naquilo que você falou quando ele vai proferir o voto dele. Então, assim, essa é a dica que eu tenho para dizer para vocês, porque eu acredito que vai surtir efeito. Bacana. Bacana, professor. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. A Eleusa falou, passando para deixar um abraço. Queria agradecer o pessoal, todo mundo que está participando, que participou, que passou por aqui. Professor, eu ainda não fiz sustentação oral. Ainda comecei a advogar tem pouco tempo, não tive oportunidade ainda de fazer. Teve até uma que eu fiquei se eu ia fazer ou se eu não ia fazer, e acabei optando por não fazer. A Linda Iris foi até minha parceira nesse processo, porque a gente viu que realmente aqueles desembargadores em si já tinham decisão formada e não tinha nada para a gente fazer, a gente sabia que a gente tinha perdido e a gente resolveu não fazer. Mas vou fazer, e quando eu for fazer a minha primeira, eu vou chamar o senhor para participar comigo,
Vamos fazer junto. Ai, vai ser uma honra. Queria